Nos anos 90, nossa família tinha o costume de viajar com frequência em nossas férias. Viajávamos por dias para chegar a algum paraíso. Mas uma viagem especial marcou minha infância. A viagem duraria 2 dias de carro para aproveitarmos 2 semanas de pura diversão. Enfrentamos 1.420 quilômetros de estrada, o que não foi um problema. Saímos de casa por volta das 5 da manhã e chegamos em uma cidade próxima às 8 e passamos a noite por lá para pegar o navio para a ilha onde nós ficaríamos. Não conhecíamos nada por lá e precisávamos dormir. Papai perguntou ao povo da cidade um hotel para passarmos a noite e, por incrível que pareça, tinha apenas um na cidade inteira, devido ser uma cidade pequena. Não tínhamos escolha a não ser passar a noite por lá, pois o dia havia acabado e meu pai já estava dirigindo há mais de 12 horas. Ao estacionar no hotel, uma cena extremamente curiosa. Haviam 2 cobras pretas em formato de T sobre uma das portas dos quartos. Sim, estavam vivas. Não sei que espécie eram, mas todos nós ficamos chocados com aquilo. Papai ficou surpreso quando foi avisar ao recepcionista do hotel que haviam cobras ali. E o recepcionista respondeu: "Não se preocupe, as cobras não são o problema." "Podemos ficar em um quarto no 2º piso?" respondeu meu pai. Fomos para o quarto. À medida que fomos subindo as escadas, pude ver a paisagem que nos contemplaríamos a noite toda. Nós iríamos passar a noite em frente a um cemitério. Meus pais ainda tentaram nos tranquilizar, mas aquilo era realmente estranho. No quarto, jantamos. Cada um foi tomar o seu banho. Enquanto eu aguardava minha vez, fui tomada por uma súbita vontade de olhar o cemitério pela sacada do hotel. E assim o fiz. Quando de repente, vejo uma mulher, muito bem vestida, de branco, olhando para mim, de dentro do cemitério. Me arrepiei dos pés à cabeça e os ombros pesaram. Chamei a minha mãe e disse: "Mãe, olha lá para o cemitério." E ela respondeu: "Eu sei, ela tá olhando pra gente desde que a gente chegou. Não olhe, ela parece estar com raiva." Fomos tentar dormir. Comecei a sentir um cheiro de carne podre. A sensação é que tinha alguém naquele quarto conosco. Do lado de fora, no corredor, começamos a ouvir um choro sentido. No início bem baixinho, depois o choro ficou mais alto, como se quisesse a nossa atenção. Por alguns minutos, aquela presença ficou na porta do nosso quarto, chorando pelo lado de fora. Então, de repente, um grito de raiva e um murro tão forte na porta que nos encolhemos junto na mesma cama. Meu pai queria sair dali na hora, mas a minha mãe tinha medo do que aconteceria se saíssemos. Ficamos ali a noite toda, enquanto a presença chorava e batia na porta. O ódio dela era tão forte que nem as preces faziam ela sair dali. Assim que o dia amanheceu, arrumamos nossas coisas e meu pai foi pagar a conta. O recepcionista percebeu o semblante aterrorizado do meu pai e disse: "Não te disse que as cobras não eram um problema? Mas acredite, eu fiquei com mais medo das cobras." Em 1990, meus pais alugaram uma casa em um bairro afastado do centro. Morávamos na última casa, na última rua. Depois da nossa casa, apenas o cerrado. À noite, dava para ouvir o uivo do vento. Parecia que alguém rondava a casa vez ou outra. Escutávamos um bater de palmas no quintal, mas levávamos a nossa vida normalmente. Só que o clima ficava pesado quando faltava luz. E isso era uma coisa constante na década de 90. Nem meu pai, que normalmente não tinha medo de nada, se sentia bem em ficar sozinho por lá. Uma noite, para variar, faltou luz. Estávamos na sala com as velas acesas e a porta da sala aberta, quando ouvimos o já conhecido bater de palmas. Logo em seguida, vimos a silhueta de um homem em frente à porta. Então ele bateu palmas. Quando meu pai apontou a vela para o lado da porta, não havia ninguém lá. Prontamente ele disse: "Vamos sair daqui agora." Então, saímos. Ficamos algumas horas fora, na esperança de que a luz voltasse antes do nosso retorno. E após algumas horas, voltamos para casa. Nossa casa dava para ver de longe, e a luz já havia voltado. Então, não tinha como ser ilusão de ótica. Meu pai nos alertou que havia um homem sentado na calçada, fumando algo semelhante a um cachimbo e um cavalo todo preto, em frente à nossa casa. Era um homem de aparência surrada, usando um chapéu. Ele montou no cavalo e saiu em direção ao cerrado, e simplesmente desapareceu diante de nossos olhos. Não havia como ser um morador da região, nem um dos nossos vizinhos, porque depois da nossa casa era só um mato e mais nada. Mamãe e papai disseram que era besta fera, que eles ouviram muito falar quando crianças. Dentro do carro,
Ainda rezamos vários Pai Nosso e outras Aves Marias antes de entrar em casa. Não conseguimos dormir naquela noite. Na semana seguinte, meus pais devolveram a casa e nos mudamos. Alguns anos depois, meu pai mudou de ideia e insistiu em dizer que era miragem, mas nós sabemos muito bem o que vimos. Aquilo não era desse mundo, e de todas as aparições e contatos com o outro lado que eu já tive, esse foi o mais surreal, porque ele definitivamente não se importava em ser visto. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Victor Carvalho. Já quero agradecer a Olivia. Muito obrigado por esses 2 contos. Gostei muito mesmo, contos incríveis. Pessoal, eu tô fazendo os contos por ordem de chegada, tá? Então se você não escutou o seu conto ainda aqui no canal, você vai escutar. É só questão de chegar nele mesmo. Eu tô fazendo assim por sequência. Aos poucos eu vou narrando um por um. Para quem quer enviar os contos, né, envie para o e-mail creepbrasil@yahoo.com sem o BR, tá? creepbrasil@yahoo.com sem o BR. Bom, obrigado e até a próxima!